Bom dia a todos que nos acompanham, que estão aqui hoje, os vereadores. O assunto que me traz à tribuna hoje é sobre a audiência pública que ocorreu na sexta-feira sobre a empresa CRVR, que está tentando, né, colocar seu empreendimento aqui em Pelotas. Bom, é importante a gente trazer à tribuna esse tema, porque essa empresa, ela veio trazer dados na sexta-feira, estavam vários vereadores, e a população estava aqui, bastante gente da zona rural, pessoas que seriam, né, ou vão ser os vizinhos desse empreendimento. E, nesse primeiro momento de colocação da empresa, dos benefícios que traria esse empreendimento para Pelotas, eu até coloquei que, num primeiro momento, um primeiro olhar, parece realmente um bom empreendimento. No entanto, tudo que é bom tem o seu lado ruim. Nada é 100% bom, ainda por cima se tratando em lixo. E eu fiquei, de fato, com várias dúvidas com relação aos prejuízos que essa empresa pode nos trazer, vindo a se colocar, né, vindo a se ficar aqui em Pelotas. A empresa ela não trouxe esses pontos negativos, ela não colocou, né, quais seriam os pontos negativos. Isso foi colocado ao longo da audiência, porque várias pessoas questionaram, inclusive um professor da Universidade Federal questionou quais seriam os males que poderia acarretar essa empresa em Pelotas. E trouxe diversos problemas, né, inclusive a questão ambiental, que é o que fica mais gritante ali. A população, uma evidência muito forte é que a população, as pessoas que estão ao entorno os vizinhos ali desse empreendimento, não querem empreendimento. Não querem uma usina de valorização de resíduos ao lado da sua casa, né, ao lado da sua propriedade. Essas pessoas, elas não querem, estavam aqui e falaram isso. E isso tem que ser muito, muito levado em consideração, porque é um empreendimento que vai ficar durante 20 anos funcionando e mais 20 anos depois na manutenção do terreno. Alguns pontos não foram muito tocados na audiência, até porque era uma audiência para falar sobre a empresa e tal. Mas a gente tem que fazer esse diálogo aqui na Câmara de Vereadores, enquanto vereadores, até para a gente poder cobrar e exigir do poder público que também pense nesses problemas, né? A questão do lixo não é tão simples assim. Chegar e colocar uma usina e achar que vai tudo ficar muito bom. Não é assim. Nós temos toda uma produção de lixo, que é um problema mundial, né? A gente tem que pensar nesse problema e pensar em como diminuir esse problema, em como transformar aquilo ali. Eu sei que a gente é uma cidade, Pelotas não é uma cidade, né? Ela é grande para o Estado, mas é uma cidade que ainda tem vários problemas, uma cidade que tem problemas sérios, mas a gente tem que pensar nisso. Se a gente não pensar em ações, nós, enquanto vereadores, o poder público pensar em ações, as coisas vão ficar cada vez piores. Né? A gente sabe, o lixo, nessa questão da empresa, onde o lixo produzido, a empresa vai coletar esse lixo e vai transformar em energia, está bem. O problema é, quando que nós vamos diminuir a produção de lixo que a gente consome, que a gente produz, desculpa. Quando que a gente vai começar a pensar a diminuir esse consumo e essa produção? Quais são as ações que o poder público está fazendo efetivamente para que as pessoas não produzam tanto lixo? Atualmente, a Prefeitura de Pelotas, no final do ano passado, votação polêmica aqui na Câmara, que eu acompanhava ali no plenário,
ela aprovou o aumento, aliás, a cobrança da taxa do lixo. Essa cobrança, ela vai acarretar, no ano de 2017, R$1.077.000. R$1.077.000. Ou seja, ela tem previsão econômica, mas ela não tem uma previsão de educação para o consumo do lixo, para a produção do lixo. Não existe um cronograma que diga, olha, as ações para que as pessoas tenham consciência, para que a gente consiga realmente diminuir essa produção, que a gente consiga, de fato, fazer com que as pessoas, né, compreendam a importância de não produzir tanto lixo, de não jogar o lixo na rua, de não poluir, enfim. Como que está se dando isso? E também não só culpabilizando as pessoas, mas também tentando fazer a questão da reciclagem, que hoje se sabe que é o maior ganho que se tem ambiental, é na questão da reciclagem. Seriam os 3 R's: reusar, reutilizar, reciclar. Qual investimento está se tendo nisso? O poder público está pensando nesse problema, ou está pensando em somente cobrar a taxa do lixo e botar uns contêineres espalhados pela cidade? E depois culpabilizar as pessoas que colocam o lixo fora do contêiner? Qual é o sentido da educação ambiental que se faz? Qual é a proposta de educação ambiental que se faz a partir dessa cobrança? A questão dos catadores também. Em Pelotas, a gente tem muitos catadores, né, que trabalham com a reciclagem. E a gente sabe, eles vão lá, recolhem o lixo que é reciclado, vendem para as cooperativas, ou então as cooperativas vendem para, né, trabalham nas cooperativas que vão lá e vendem para uma empresa. Qual é o investimento que está se tendo, de fato, no lixo reciclável? A coleta seletiva passa em alguns bairros, nem todos, são 2 vezes por semana, mas são geralmente em zonas centrais dos bairros. A periferia fica descoberta. Por que não investir, e eu sempre digo isso, por que não investir também na periferia, na questão da reciclagem, da coleta seletiva? Com certeza as pessoas, isso é educação ambiental, as pessoas vão começar a conscientizar, bom, vou colocar, tal dia da semana vai passar a coleta seletiva. É um incentivo que se dá. A questão da compostagem, poderia ser uma ótima iniciativa da prefeitura fazer trabalhos de compostagem, ensinar como se faz uma compostagem caseira, é muito fácil, é muito fácil. Uma compostagem ajuda a pessoa a poder fazer uma plantação, uma horta caseira ou uma horta comunitária. Isso tudo reduziria drasticamente o consumo e a produção o consumo de materiais e a produção do lixo. Diminuiria a produção do lixo, com certeza. As pessoas comeriam alimentos mais saudáveis. As pessoas teriam uma horta na sua casa, não precisariam comprar alimentos industrializados, enfim. São várias ideias que se tem, mas que não se vê nenhuma proposta de fato que vá ao encontro delas. A proposta é taxação, sobretaxa, né, porque no IPTU já havia essa proposta de que lá no IPTU poderia ser investido dinheiro no lixo, que nunca foi. Nem o secretário, já vou terminar, nem o secretário, nem o presidente do SANEP, na época, soube dizer, me lembro muito bem, o vereador Marcos Cunha questionou isso dele, na época, numa audiência pública, né, vereador? E ele não soube responder por que da onde que não vinha esse dinheiro do IPTU, que o prefeito Eduardo Leite, na época, havia se colocado de entregar, né, o dinheiro, uma parte do dinheiro do IPTU para o SANEP, na questão do lixo. Enfim, são vários problemas muito complexos que nós temos que levar em consideração,
né? E começar a pensar numa outra alternativa. O SANEP, eu vou pedir mais uma partezinha, só para terminar. O SANEP, em 97 e 2001, ele entrou com uma licença, fez todo o procedimento para poder obter uma licença para fazer um aterro sanitário na época. A FEPAM foi, e a FEPAM não autorizou, porque, enfim, não podia. Em 2007, começou um outro processo que foi até um certo ponto e se cancelou esse processo. A Prefeitura não seguiu adiante para que se continuasse o licenciamento. Então, foram 3 tentativas de que Pelotas tivesse o seu local para colocar o seu lixo. Aí eu pergunto, e aí eu coloco a dúvida e coloco para que a gente comece a pensar nisso, inclusive para o SANEP. Por que o SANEP, então, que tem condições, tem capacidade, né, tem uma equipe técnica ali dentro do SANEP que poderia fazer isso, fazer um novo projeto para que a gente tenha o lugar de colocar o seu lixo, para que Pelotas tenha, não precisa vir uma empresa de fora, né, não precisa a gente estar gerando lucro com o lixo, mas sim numa perspectiva de diminuição desse lixo e de educação ambiental a longo prazo. Para concluir, vereador. Para concluir, era isso. Obrigada.